noite, irmãos, a paz do Senhor. Te convido a se colocar agora diante do Senhor, colocar a sua vida diante dEle e falar: Senhor, eu quero te adorar, quero te servir, quero cultuar o teu nome. Tu és grande e é muito digno de ser louvado. Aleluia. Grande é o Senhor e muito digno de louvor. Na cidade do nosso Deus, seu santo monte, a alegria de toda a terra. Grande é o Senhor em quem nós temos a vitória, que nos ajuda contra o inimigo. Por isso diante dele nos prostramos, o teu nome engrandecer e agradecer-te por tua obra em nossas vidas. Confiamos em teu infinito amor, pois santo és o Deus eterno sobre toda a terra e céu. Queremos o teu nome engrandecer e agradecer-te por tua obra em nossas vidas. Confiamos em teu infinito amor, pois santo és o Deus eterno sobre toda a terra e céu. Grande é o Senhor e muito digno de louvor. Na cidade do nosso Deus, seu santo monte, a alegria de toda a terra. Grande é o Senhor em quem nós temos a vitória, que nos ajuda contra o inimigo. Por isso diante dele nos prostramos, queremos o teu nome engrandecer e agradecer-te por tua obra em nossas vidas. Confiamos em teu infinito amor, pois santo és o Deus eterno sobre toda a terra e céu. Queremos o teu nome engrandecer e agradecer-te por tua obra em nossas vidas. Confiamos em teu infinito amor, pois santo és o Deus eterno sobre toda a terra e céu. Santo és, pois santo és o Deus eterno sobre toda a terra e céu. Santo és, pois santo és o Deus eterno
o teu nome. Louvado seja o teu nome, Senhor. Sempre cantaremos quão grande tu és, Senhor. Quão grande é o meu Deus. Cantarei quão grande é o meu Deus. E todos hão de ver quão grande é o meu Deus. Quão grande é o meu Deus. Quão grande é o meu Deus. Cantarei, cantarei quão grande é o meu Deus. E todos hão de ver quão grande é o meu Deus. Com o esplendor de um rei, com o esplendor de um rei, em majestade e luz, faz a terra se alegrar, faz a terra se alegrar. Ele é a própria luz, e as trevas vão fugir, tremer com sua voz, tremer com sua voz. Quão grande é o meu Deus. Cantarei, cantarei quão grande é o meu Deus. E todos hão de ver quão grande é o meu Deus. Por gerações Ele é. Por gerações Ele é. O tempo está em tuas mãos, o começo e o fim, o começo e o fim. Desse formam em um Filho, Espírito e Pai.
adoração, pois reconhecemos e declaramos que só Tu és Senhor, só Tu és grande, o Senhor é Deus sobre todas as coisas, é o Senhor do universo, Pai, e em Ti botamos a nossa confiança, em nome de Jesus. Amém. Glória a Deus. Meus queridos ouvintes, uma alegria muito grande retornarmos para o culto da noite, culto de louvor e adoração ao Senhor. E a nossa primeira atitude vai ser orarmos ao Senhor. O Ministério de Louvor já nos preparou, mas nesse momento nós gostaríamos de invocar a presença do Senhor novamente, para que o Seu Espírito nos dê direção de tudo aquilo que nós vamos ouvir, tudo que nós estamos preparados e preparando o nosso coração para receber da parte de Deus. Então vamos orar ao Senhor. Pai, muito obrigado que os nossos louvores tenham chegado às suas narinas como um aroma suave. E nós pedimos ao Senhor que nos prepare agora para a atuação da palavra. Que ela penetre os nossos corações, limpe a nossa mente. Que a alegria do Senhor, que excede todo entendimento, esteja sendo concedida a nós, a mim e a meus irmãos. Muito obrigado pela presença do Teu Espírito Santo. Recebe a nossa gratidão, porque o Senhor é bom e a Sua misericórdia dura para sempre. Em nome de Jesus oramos. Amém. Nós gostaríamos de compartilhar com os amados um trecho da palavra do Senhor no Evangelho de João, no capítulo de número 10, a partir do versículo de número 7. Jesus está se revelando como o bom pastor. A figura de um pastor em Israel é uma figura comum, mas Jesus aqui não está fazendo o papel de um pastor comum. Ele contou uma explicação da parábola. Por isso começamos no versículo 7 e não no versículo 1. Então Jesus, já explicando o que disse anteriormente, ele fala: Jesus, pois, lhes afirmou de novo: em verdade vos digo, eu sou a porta das ovelhas. Todos quantos vieram antes de mim são ladrões e salteadores, mas as ovelhas não lhe deram ouvidos. Eu sou a porta. Se alguém entrar por mim, será salvo. Entrará e sairá, e achará pastagem. O ladrão vem somente para roubar, matar e destruir. Eu vim para que tenham vida, e a tenham em abundância. Eu sou o bom pastor, dá a vida pelas ovelhas. Deus seja louvado pela sua palavra. Nas muralhas de Jerusalém, que circundam a cidade, existem 12 portas. E uma delas se chama a porta das ovelhas. Todas as vezes que um judeu reconhece que comete um pecado, ele tinha que pegar um animal proporcional ao tamanho do pecado cometido. Se fosse um pequeno pecado, uma pombinha. Se fosse um pecado maior, um animal maior, até chegar ao sacrifício da ovelha. E todos entravam por essa porta. Essa porta, a porta das ovelhas, conduz a um tanque chamado tanque de Betesda. Nesse tanque as ovelhas eram preparadas para o sacrifício. O Evangelho relata que havia um homem ali, que ficou 38 anos esperando pelo seu milagre. Até que um dia Jesus vai direto a ele e lhe pergunta: você quer ser curado? E ele explica para Jesus que não podia ser curado porque em determinada época do ano vinha um anjo do Senhor que agitava as águas, e por não poder correr, se mover, porque era um paralítico, entrava o outro antes dele. Jesus mudou a fala e a ordem. Jesus olha para aquele homem e diz: os seus pecados estão perdoados. Levanta e anda, toma o teu leito e vai para casa. E imediatamente, diz a palavra, aquele paralítico se pôs de pé, tomou o seu leito e foi para casa. É impressionante vermos como Jesus dá um novo sentido àquilo que Israel conhecia como o caminho da salvação. O judeu, cada vez que levava a sua ovelha para o sacrifício, entregue ao sacerdote, depois do banho para a ação litúrgica, preparação cerimonial para o sacrifício, quando o sangue daquela ovelha, daquele animalzinho era derramado, o sacerdote pegava aquele sangue e passava nos 4 cantos do altar.
E temporariamente, os pecados de Israel eram perdoados. Temporariamente. Até que chegasse o tempo onde o sacrifício soberano fosse feito pela ovelha perfeita. Nenhuma ovelha que era dada em sacrifício poderia ter defeito. Não poderia ter rugas, não poderia ter marcas, não poderia ter machucados. Ela devia ser perfeita. Ela devia ser bonita aos olhos. Por isso ela era escolhida para o sacrifício. Quando Jesus vai à porta das ovelhas naquele dia, Jesus faz uma revelação tremenda, que até então não havia feito nessa dimensão, com essa profundidade que faz nesse texto de João 10. Jesus diz, uma vez que ele havia contado a parábola, e aqueles que o ouviam não haviam entendido, Jesus vai direto ao ponto. Nós às vezes temos dificuldade de entender o que o Senhor está nos falando. Quantas vezes nós lemos a Bíblia e não chegamos ao entendimento daquilo que o Espírito Santo está nos revelando? E nós precisamos ler o mesmo texto, ler o mesmo texto, ler o mesmo texto. Quantas vezes você que me ouve já deve ter lido esse mesmo texto de João 10? Mas agora, porque você tem uma nova disposição em seu coração, diante da circunstância toda que nos cerca, o seu coração está mais propenso a ouvir, mais propenso a obedecer. E eu creio, queridos, que a palavra de ordem que o Senhor quer enfatizar sobre nossas vidas nesse tempo de contágio, chama-se palavra obediência. Como o Senhor não havia encontrado na terra ninguém o suficientemente bom, sem defeito para o sacrifício, Ele procura alguém para fazê-lo. Só encontra na pessoa do seu próprio Filho. Jesus foi totalmente obediente. E por isso ele se coloca como o Salvador dentro de um contexto que o judeu entendia muito bem. Entender muito bem não significa viver muito bem. Muitas vezes os nossos relacionamentos, nós entendemos as coisas muito bem. Nós somos muito bem informados, nós buscamos a informação. Mas se não obedecermos diante da revelação dada pelo Senhor, como viver? Jesus, percebendo essa dificuldade dos seus ouvintes, naqueles que caminhavam com ele, se dirige à porta das ovelhas. E ali ele vai fazer essa revelação maravilhosa. Quando Jesus diz, em verdade vos digo, ele está dizendo, esse é o fim da conversa. Vocês já deveriam ter entendido isso. Agora eu estou deixando claro para vocês. Esta é a verdade. E Jesus diz, eu sou a porta das ovelhas. E eu e você sabemos que nós não conseguimos entrar na nossa casa ou não conseguimos entrar em qualquer ambiente se não passarmos por uma porta. A porta é o momento onde nós vamos deixar uma experiência anterior por uma experiência nova e promissora. É pela porta que nós passamos. Quando nós passamos no vestibular, passamos num curso de formação superior, o aluno fica ansioso para chegar um dia onde ele possa passar pela porta de sala de aula. Deixar para trás experiências vividas que foram maravilhosas, mas é o tempo de uma nova experiência. Para isso nós temos que passar pela porta. Deixar as coisas que para trás ficam, como escreveu o apóstolo Paulo aos Filipenses, e prosseguir para o alvo. E o alvo daquele apóstolo, o apóstolo Paulo, era um só. O alvo dele era conhecer a Cristo. Ele vai escrever que tudo que ele conhecia, tudo que ele tinha, tudo que ele sabia, ele vai considerar como refúgio. A tradução correta do texto é esterco. Ele vai considerar como estrume, tudo que ele sabia. Ele falou, eu tenho que deixar as coisas que para trás ficam e prosseguir para o alvo. Jesus em João 10 está dizendo, é aqui que começa uma nova experiência do meu povo para com o Pai de vocês. Aquele que os elegeu, aquele que os escolheu, aquele que os vocacionou com santa vocação. Mas essa experiência vai ser apenas especulativa. Pode ser uma experiência de conhecimento, pode ser uma experiência informativa, mas jamais será uma experiência de transformação. Queridos, no tempo em que nós estamos vivendo, nós precisamos ser transformados pelo Senhor na nossa forma de ser e fazer as coisas. Muitos de nós estamos sendo impactados. É ver que pessoas que não tomavam qualquer atitude de bondade para com seu próximo, quando vem uma situação de clausura, fica fechado, enclausurado dentro da sua própria casa, não tem muito a fazer, senão a voltar-se para dentro do seu próprio coração.
e começar a buscar um novo sentido em sua existência. Jesus está sabendo que em Israel há muitas pessoas buscando esse novo sentido da sua existência. E Jesus se propõe, como se nos dissesse: se vocês querem essa nova experiência, ela começa aqui. Ela começa agora. E ela começa comigo. Eu sou a porta. E o Senhor Jesus deixa isso muito claro, quando Ele diz no versículo de número 9: eu sou a porta, se alguém entrar por mim, Ele diz, será salvo. Quando nós aceitamos Jesus como Senhor e Salvador da nossa vida, irmãos, nem eu nem ninguém consegue chegar diante de Deus e ser aceito por qualquer coisa boa que faça. Nós não somos a ovelha apta para o sacrifício. Nós não servimos para aquilo que Deus está pedindo. Não há bondade em nós. Não há retidão de pensamento em nós capazes de agradar aquilo que é o grau de exigência do Senhor. Há um momento que o Senhor Jesus prega aos seus discípulos dizendo, e Ele eleva muito o nível da conversa de exigência do Pai para com aqueles que querem segui-lo. E Ele usa essa frase: sede vós perfeitos, como perfeito é vosso Pai Celeste. Sabe sobre o que Jesus está falando? Jesus está falando sobre perdão ao próximo. Se alguém lhe ferir a face, Ele fala, dele é outra. Ele vai aprofundando a fala, nos desafiando a uma experiência mais profunda. Pedro chega para ele diante do que Jesus fala: Senhor, quantas vezes devo perdoar o meu irmão? Até 7 vezes? Para um judeu, Pedro já tinha duplicado o padrão da exigência rabínica. Porque um bom rabino ensinava aos seus discípulos que um discípulo deveria perdoar o seu difícil até 3 vezes. O seu inimigo até 3 vezes. Pedro aumentou o número 3, levando a 7 vezes. 3 vezes 2 e deu um de lambuja. Pensando que fosse alegrar o Senhor Jesus, ouve do Senhor Jesus a seguinte resposta: não te digo 7 vezes, mas sim 70 vezes 7. Irmãos, observe bem o padrão de exigência onde Jesus leva a conversa. 70 vezes 7. E vai encerrar o assunto dizendo: sede vós perfeitos, como perfeito é vosso Pai Celeste. Eu sei e você sabe, nós somos incapazes de preencher o requisito mínimo para estarmos na presença do Senhor e termos uma vida com Ele. Mas o que o Senhor Jesus está revelando aos seus ouvintes, e revela a você que me ouve nessa noite, você que está em casa reunido, nos assistindo pela web, aceite, se renda. Querido, ninguém consegue viver em paz escondendo o pecado. Ninguém consegue viver em paz ocultando informações do Senhor. Deus sabe o que nós somos e o que nós fazemos. Ele sabe as nossas palavras, Ele as conhece, diz o salmista. Mesmo antes de nós, o coração e o Senhor já as conhece todas. O Senhor nos conhece muito bem. Jesus te conhece muito bem. Jesus conhecia a plateia que o ouvia naquele dia. Jesus nunca se envergonhou de qualquer um deles. Jesus veio para construir o caminho, para ser o caminho, verdade e a vida. Quando Jesus se coloca como porta, e uma vez que nós o conhecemos e passamos e começamos a viver esse novo nível de relacionamento com Ele, a primeira coisa que Ele nos oferece é a salvação. A segunda coisa, Ele fala: entrará e sairá. Você não é obrigado a ficar num relacionamento com Deus o tempo todo. Nós é que determinamos se nós queremos continuar crescendo nesse conhecimento do Senhor Jesus, como disse o apóstolo Paulo. Mas o que o Senhor Jesus deseja é que à medida que você o vai conhecendo e confiando a Ele as suas coisas mais íntimas, bem-aventurado o homem que confessa o seu pecado e deixa, achará misericórdia. Misericórdia não é algo que nós tenhamos conosco. A palavra misericórdia é a junção de 2 palavras, que é a palavra miséria, que tem a ver com a pobreza do nosso coração, e a palavra cardia, ou seja, coração pobre, coração sem sentido. Uma vida sem Jesus é assim, é uma vida sem sentido, é uma vida pobre, é uma vida insatisfeita, uma vida vazia. Mas uma vez que nós o encontramos a salvação, nós decidimos ficar ou não, crescer ou não, nós escolhemos o que nós queremos.
Oxalá, em nome de Jesus, você escolha hoje aprofundar o seu relacionamento mais a Jesus, reconhecendo, como o apóstolo Paulo disse, deixe para trás as coisas que para trás ficam, não carregue consigo inimigos, não carregue consigo preocupações. Isso é pesado demais para a sua alma. Mas a primeira coisa que eu e você temos que fazer, Jesus é a porta, passe por Ele. Quando nós passamos por Ele, Jesus diz: entrará e sairá, e achará pastagem. Míope, dificuldade de audição, por isso ela precisa tanto da presença do seu pastor. A ovelha não tem capacidade de pastar e perceber a presença de um abismo onde está. Por isso o seu pastor tem que ficar em constante vigilância por sua vida. Meu amado, se eu e você chegamos até aqui, por que chegamos? É porque o Senhor Jesus, que é o supremo pastor, tem cuidado das nossas vidas. Quantas vezes tem nos tirado dos abismos que nos cercam? Quantas vezes tem nos livrado da morte? Quantas vezes tem provido a nossa vida? Assim como o pastor faz com suas ovelhas, o Senhor Jesus faz com a sua igreja. Jesus, ele faz uma inversão de papéis. Porque quem se prepara para o sacrifício até então era a ovelha. Mas olha o que ele fala agora. Um pastor tem que sim estar disposto a dar a sua vida pelas suas ovelhas. Mas Jesus diz: eu sou pastor. E o bom pastor dá a vida pelas ovelhas. Normalmente é a ovelha que dá a sua vida para o pastor, depois de todo o cuidado que recebe dele. Mas Jesus inverte o papel. Por quê? Porque a proposta do Senhor não é uma vida temporal e passageira. Quando Jesus dá a sua vida por nós, quando nós reconhecemos que Ele é a porta, quando nós passamos por Jesus, nós começamos a descobrir uma vida que nós não sabíamos. Uma vida de paz, uma vida de tranquilidade. Nem mesmo o coronavírus é capaz de nos abalar, porque a nossa confiança não está nos homens. E aqui eu quero liberar uma palavra de bênção sobre a vida de todos os pesquisadores, todos aqueles que têm dado a sua vida, alguns chegando mesmo ao óbito, enfermos provenientes dessa doença que está afetando o mundo todo. Que a bênção do Senhor, meu amado profissional da área da saúde, pesquisador, esteja sobre você, que Ele renove as suas forças, dobrando muitas vezes o horário de trabalho. Entenda, receba essa palavra. Jesus também quer pastorear a sua vida. Jesus quer fortalecer, Ele quer ser o seu alimento. Você não está só, você não caminha só, o Senhor está presente na sua vida. Se nós o reconhecemos, nós vamos receber aquilo que só Jesus pode nos dar. Enquanto o inimigo das nossas almas, quer roubar de nós a alegria, quer roubar de nós a disposição para viver, Jesus diz: eu vim para que tenham vida e a tenham em abundância. O que é isso? Isso é contágio. Mas o coronavírus também não contagia, é verdade, todo mundo está com medo disso. Já se descobriu que você pode evitar o contágio social, é fato. Diminui-se o número de infectados. Mas o amor de Jesus contagia. O amor de Jesus se alastra. Só que Ele não mata. O amor de Jesus traz paz, traz alegria, vida abundante. Que essa porção da palavra do Senhor ministrada ao seu coração nessa noite, Espírito, que o Senhor seja a tua esperança, que o seu louvor seja para Ele. Eu quero abençoá-lo com toda a riqueza e sorte de bênçãos que já estão previamente preparadas para mim e para você no reino espiritual. Agradeço pela oportunidade que o Senhor nos deu. Em nome de Jesus, tenha uma boa noite, fique em paz. Gostaria de orar por você ainda. Pai amado, nós queremos te louvar. Se existe alguém que ainda não recebeu o Senhor como Senhor e Salvador da sua vida, que não entendeu que o Senhor é a porta, que o Senhor nos convida a passar por Ele para que sejamos salvos, entraremos, sairemos, acharemos pastagem, nutrição para a nossa vida. Que faça essa oração agora conosco, repetindo: Senhor Jesus, eu ouvi a Tua palavra, eu abro a porta do meu coração e Te recebo como meu suficiente Senhor e Salvador. Te peço perdão pelos meus pecados, por pensamentos, palavras, obras e omissões. Escreve meu nome
no livro da vida, pois aquele que não tiver o seu nome escrito no livro da vida não será salvo, mas aquele que tiver escrito está salvo. Recebe a nossa gratidão, em nome de Jesus. Receba a bênção do Senhor. Que o Senhor te abençoe e te guarde. Que o Senhor faça resplandecer o rosto sobre ti e tenha misericórdia de ti. Que o Senhor sobre ti levante o rosto e te dê a paz. Amém.